Olá, eu sou Vilma Rocha e você está no Arquibanismo, o seu canal de arquitetura e urbanismo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que é um pouco mito, um pouco verdade sobre o curso de arquitetura. E você já deve ter ouvido falar, se você ainda não está na faculdade, se você já está na faculdade principalmente, já deve ter ouvido falar que para entrar no curso de arquitetura, eu preciso saber desenhar, igual um Da Vinci, igual um Picasso, igual um Salvador Dalí. Eu preciso saber desenhar, Vilma, eu preciso ser artista. não necessariamente. Claro, você tem que gostar de desenho, porque se você não gostar de desenho, você não vai conseguir suportar o curso, principalmente os 2 primeiros anos, que é só desenho à mão. Mais do que saber desenhar, o que conta muito é você gostar de desenhar e querer aprender, ter sede de conhecimento. Se você tiver isso, com certeza você não vai se dar mal. Porque o que acontece? Quando chega na faculdade, a gente tem a matéria de desenho técnico, a gente tem a matéria de projeto, então a faculdade vai ensinar a gente a fazer. Até porque quem sabe desenho artístico não necessariamente sabe o técnico. Até por isso tem esses dois nomes, desenho técnico e desenho artístico, ok? O desenho técnico, ele é literalmente técnico. Aqui a gente tem um escalímetro. Ó, peguei até na cor do azul pra combinar com os meus olhos. Não tá bonito? O escalímetro, ele ajuda muito a gente no curso. Por quê? O que ele é? É literalmente desenhar a planta igual ao real, só que menor. Ou seja, diferente. Enfim, basicamente isso. Aqui, então, tem a escala certa. Eu vou desenhar 1:50. Então, eu vou pegar a medida real do desenho, por exemplo. Uma parede tem 6 metros. Eu vou achar o 6 aqui e eu vou conseguir colocar ele dentro de uma folha. Geralmente, a gente usa folha no desenho técnico. A gente usa folha de arroz, papel manteiga ou papel vegetal. Por quê? Porque a gente precisa passar uma planta para outra. Se vocês quiserem, eu posso trazer alguns desenhos meu da faculdade para mostrar para vocês como que era. E o escalímetro é uma das nossas ferramentas de desenho técnico. Já no desenho artístico, geralmente a gente precisa de outros materiais que não necessariamente precisa no técnico. Sendo assim, pequeno gafanhoto, você não precisa necessariamente saber desenho, porque você vai aprender o desenho técnico na faculdade, ok? Outra coisa que também todo mundo já me perguntou e já falou, inclusive eu mesma, antes de começar a faculdade, eu falava isso. No curso de arquitetura, a gente usa muita matemática. Se você não saber matemática, você não vai conseguir fazer, tá? Mentira. Na verdade, a gente usa muitos números no curso de matemática. A gente tem algumas matérias, sim, que são com números e com fórmulas e que eu ainda penso nelas. Tipo aquela música. Então, tem algumas matérias que a gente ainda pensa nelas depois de um tempo, assim. Mas não é porque você não é o próprio Pitágoras que você não pode fazer o curso de arquitetura, entendeu? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito boa, tanto que, como eu já comentei, eu ainda penso nas matérias de matemática, mas não é nada que uma calculadora não consiga ajudar a gente e tudo mais, até porque são fórmulas, e são fórmulas milhões de vezes mais básicas do que as fórmulas de engenharia, por exemplo. Claro, a gente mexe com números, até porque não tem como fazer medidas sem números. E a gente mexe com muita medida. O tempo todo é tudo medida. A gente respira medidas. Outra coisa muito legal que a gente aprende na arquitetura é sobre urbanismo. Até porque o nome do curso é Arquitetura e Urbanismo. Exatamente, urbanismo. Em uma das minhas aulas de urbanismo, de começo de semestre, o professor ele perguntou: Gente, quem aqui escolheu a faculdade por conta do urbanismo? E adivinhem quantas pessoas levantaram a mão? Exatamente, 0. Nenhuma pessoa levantou a mão. Porém, existe sim pessoas que entram no curso por conta do urbanismo. Só que, no meu caso, na minha sala, não teve ninguém que entrou por conta do urbanismo em si. Mas o urbanismo, ele está ali e a gente aprende a conviver com ele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É como tudo na vida, né? Tem os que amam e os que odeiam.
Porém, o urbanismo é muito interessante, porque a gente aprende como que a cidade é construída, o porquê de cada coisa, as leis das coisas. A gente entende que nem tudo é só o urbanismo. Tem coisas por trás do urbanismo, tem coisas por trás que envolvem coisas, por exemplo, políticos. E aí o urbanista não consegue fazer por conta disso. Ou existem leis, enfim. O legal do curso, da parte de urbanismo, é isso, porque a gente aprende coisas que a gente não aprenderia se não tivesse na faculdade. Na verdade, assim como vários cursos, né? Um aluno de saúde não aprenderia a costurar uma pessoa se tivesse em um curso de arquitetura, por exemplo, né? Então, em todo curso, a gente aprende alguma coisa que a gente não aprenderia se a gente estivesse em outro curso. Porém, a parte do urbanismo é muito legal também, porque a gente consegue estudar mesmo sem estar na frente do livro. Claro, ler é muito importante. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas a gente não precisa só estar em frente aos livros para aprender. O legal do curso da arquitetura é isso, que a gente aprende não só no livro e na frente do computador e vendo um projeto técnico. A gente não aprende só dessa forma, a gente aprende de várias formas. Só da gente sair na rua quando podia, só da gente sair na rua e olhar a paisagem e olhar os detalhes das coisas, a gente já está aprendendo e já está colocando na nossa memória. Inclusive, até mesmo em assistir uma série ou um filme. Eu pelo menos sou assim. Geralmente, as pessoas que assistem filme comigo não gostam muito, porque eu não presto muita atenção na história. Eu acabo prestando atenção no cenário e tudo mais, em como que é, e as construções arquitetônicas, e as construções que existem ali ao redor da cena, e acaba que eu acabo estudando também dessa forma. E, inclusive, até em jogos. Você sabia que tem como você jogar e, ao mesmo tempo, estudar? Sim, tem como. É a mesma coisa. Só olhando o cenário e tudo mais, você lembra das coisas que você já aprendeu em sala de aula e revive esse momento e, dessa forma, você consegue gravar na sua cabeça e tudo mais. Isso é muito legal. Claro, né? Tem gente que não gosta de ficar, mas... Nossa, Vilma, que nada a ver. Agora é meu momento de lazer. Eu tô jogando pra me tranquilizar. Você acha que eu vou ficar pensando na faculdade? Enfim, tem gente que é assim. Eu não sou. Eu fico realmente respirando arquitetura porque eu gosto muito. E eu acredito que em todas as formas que eu conseguir puxar arquitetura, para mim é melhor. Porque eu vou conseguir absorver mais conhecimento de uma coisa que eu gosto bastante. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até mais!